Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, né? Falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos aí começar nossa live hoje. Falar sobre algum tema aí que seja interessante, que vocês queiram saber. Espero que vocês estejam bem. Deixar algumas pessoas entrarem na live para a gente começar a falar. Ontem não teve como a gente fazer a live, peço desculpas a vocês, mas hoje estamos aí de volta para mais um dia. Quarta-feira, chegamos aí na metade da semana. Aqui em São Paulo já deu uma esfriadinha de novo. Bom dia, dona Fátima. Como é que você está, dona Fátima? Firme? Bom dia, dona Lauren. Bom dia, Palmeira Elias. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Vamos pensar em alguma pergunta aí pra gente poder falar hoje? Algum tema que vocês tenham interesse em saber? Alguma questão relevante? Velta Vasilis, bom dia. Rodineri, bom dia, Rodineri. Só na correria, Rodineri, viajando pra lá e pra cá o tempo todo. Espero que você esteja bem, meu amigo. E aí, pessoas, sobre o que falaremos hoje? Tem alguma pergunta sobre alguma vitamina, sobre algum suplemento, sobre alguma doença, alguma condição que vocês tenham dúvidas? Lauren, um presente você aqui. Obrigado, Lauren. Lauren, tosse 3 semanas produtiva, mesmo depois de medicação. Tosse produtiva ela pode acontecer por diversos motivos, né, Lauren? Então a gente sempre tem que ficar atento a essa questão. O que mais preocuparia as pessoas quanto à tosse produtiva é o risco de ter aí uma tuberculose, mas hoje em dia é bem difícil você conseguir esse tipo de diagnóstico. Geralmente a tuberculose acontece em locais em que as pessoas ficam mais próximas. É um tipo de infecção com bactéria que é o bacilo de Koch. E essa bactéria ela tem uma característica de geralmente acometer pessoas que estão com um sistema imunológico mais enfraquecido. Pessoas que estão, por exemplo, imunossupressores têm um risco aumentado de ter tuberculose, pessoas com HIV que não estão fazendo tratamento. Então, nessas condições existe um risco aumentado de você ter ali tuberculose. Pessoas também que vivem em comunidades, pessoas que vivem em presídio, pessoas que vivem em asilos, então são locais aí onde tem um risco aumentado de você desenvolver esse tipo de doença, mas em geral, o mesmo quadro de gripe, uma pneumonia, uma sinusite pode estar associado à presença de tosse produtiva, né? Tem uma produção aumentada de catarro. A gente pensa em questões mais infecciosas quando tem esse tipo de tosse. Mas também pode ser por outras condições que acontecem aí, quadro alérgico. Então tem que ver o que está causando esse problema para poder direcionar realmente o tratamento. Muitas vezes é uma infecção que não foi, o sistema imunológico também não deu conta de finalizar, né? Então nosso corpo ele identifica ali um invasor, e aí a partir do momento que ele identifica esse invasor, ele vai combater essa invasão desse vírus, dessa bactéria, do que seja. E aí vai ter um processo inflamatório intenso no organismo, e isso vai ter consequências, aumentar a produção de muco, vai aumentar ali a quantidade de secreção. E no fim das contas, quando o seu organismo consegue terminar o combate a esse vírus, essa bactéria, o que vai acontecer é que você precisa finalizar esse processo inflamatório para poder cessar essa tosse, essa produção de catarro. E isso aí depende de como o seu sistema imunológico está em relação a vários nutrientes. O principal deles,
gente sempre fala que é a vitamina D, mas falta de zinco, falta de outros nutrientes também fazem com que essas infecções fiquem mais arrastadas, tá? Tá tomando acetilcisteína, vitamina C, inalação, é isso aí, mas tem que estar com o nível de vitamina D adequado, nível de zinco adequado, tem outras substâncias aí bem importantes também. Velto Vasilis, minha sobrinha está com pielonefrite. Pielonefrite é infecção do rim. Então essa infecção no rim ela pode causar aí sérias consequências. No longo prazo, principalmente, ela pode levar a perda de função renal, principalmente quando você tem essas pielonefrites de repetição. Mas também a pielonefrite ela pode levar à formação de cálculos. Tem um tipo de cálculo renal, de pedra nos rins, que é predominantemente consequência de infecção, que é o cálculo de Struvita. Então se forma ali um cálculo em volta dos restos de células do sistema imunológico e de bactérias mortas. E aí começa a formar um cálculo que a gente chama de coraliforme. Então parece um coral, tipo de pedra que pode causar ali até a perda do rim se esse tipo de infecção renal acontecer com uma certa frequência. Então, às vezes, na época que eu era cirurgião e passava, por exemplo, na urologia, às vezes a gente passava em casos que a pessoa perdeu o rim, aí quando abria o rim que está perdido, que tinha que tirar, tava lá um cálculo gigantesco lá dentro que se formou por conta desses restos de bactéria que foram se acumulando. Então tem que tratar e evitar que tenha novas infecções. Velta Vasilis. Lauren Bender, até vômito já houve, raio-x ok, ressonância ok. Então, Lauren, o vômito quando você está com tosse é relativamente comum, né? A gente chama de uma hiperreatividade brônquica. Então, isso aí está relacionado à inflamação mesmo da via aérea. A pessoa tosse e vomita. Muito comum de acontecer em criança. Então, criança pequena tem muito desse tipo de condição. Bom dia, dona Cleide. Como é que você está, mulher firme? Ó, o paciente já tem problemas de convulsão, toma medicamento. Pois é, tem que se cuidar aí. Fazer ela beber bastante água, tratar o intestino para evitar que tenha novas infecções renais. Lili Laurete, bom dia, doutor. A ureia dobrou de valor e está no limite máximo do laboratório. Pode ser um problema? Então, pode ser um problema renal, mas você nunca olha a ureia de forma isolada. Ela pode ser, por exemplo, um indicador que a pessoa está desidratada. Então, se a pessoa tem uma hidratação inadequada, pode ter um aumento aí da ureia. Então, a ureia ela tem que ser avaliada com outros marcadores e principalmente ver se tem algum fator de risco para ter alteração da função renal. Hoje em dia, os principais fatores de risco para você ter perda de função renal são principalmente pressão alta e diabetes, principalmente quando não estão bem controladas. E muitas vezes essas doenças são silenciosas, então um grande risco da pessoa descobrir, e às vezes já está com perda de função renal importante. E outro fator que é bem relevante é o uso de anti-inflamatório cronicamente. Os anti-inflamatórios eles deveriam ser medicamentos controlados, que o prejuízo que eles causam não é brincadeira. Cansei de estar lá no pronto-socorro do hospital de Itaquaquecetuba, eu trabalhava como cirurgião geral, ter quadros de hemorragia digestiva, assim, parecia um filme de terror, pessoa vomitando sangue, casos gravíssimos que aconteciam por conta do uso de anti-inflamatório de maneira descontrolada. Então, o anti-inflamatório ele pode causar muito prejuízo para o estômago, levando a hemorragia digestiva, até perfuração do estômago, já vi casos também, e pode levar também a perda de função renal, a pessoa perder realmente função do rim e parar ali numa hemodiálise, e é muito mais comum. E a gente acha uma ironia, porque eu pelo menos acho uma grande ironia, quando a gente fala sobre suplementar a vitamina D, ele sempre vem com um medo descontrolado de que a suplementação com vitamina D vai levar à perda de função renal.
Eles têm medicações muito mais comuns que as pessoas usam no cotidiano, como Voltaren, diclofenaco, que vão causar ali uma perda de função renal e ninguém fica falando. E que são causas mais frequentes. Na ordem de 1000 vezes mais frequente. Então, as pessoas têm aí uma visão totalmente distorcida da realidade. Minimizam os riscos de uma medicação que está sendo vendida de qualquer jeito na farmácia e criam um medo descontrolado de outras substâncias. A gente sempre vê umas narrativas aí que são bem complicadas. Juliana Pinheiro, bom dia, doutor. Como tratar a síndrome do ovário policístico? Então, Julie, uma série de medidas para tratar sobre síndrome do ovário policístico. É uma doença que é causada por alterações hormonais na mulher. Então, os hormônios femininos estão num desbalanço e esse processo de síndrome do ovário policístico está muito associado à resistência à insulina. Então, não basta você tratar a parte hormonal feminina, você também tem que tratar essa resistência à insulina. A pessoa pode ficar pré-diabética ou diabética muito cedo se ela não tratar essa síndrome do ovário policístico e ter consequências. Muito comum mulheres com essa síndrome terem, além das alterações menstruais e dos vários cistos no ovário, elas também têm uma tendência a ganho de peso, elas têm uma tendência a ter consequências ali dessa pré-diabetes, né? A pessoa vai ter falta de energia, vai ter uma sede excessiva, vai começar a urinar muito mais do que o normal. Essa pessoa está num processo de desequilíbrio. Isso aí traz uma série de consequências negativas no longo prazo. Então você tem que tratar tanto a parte hormonal, como tratar também a parte da resistência à insulina, que é tão ou mais importante porque essa alteração metabólica está associada a várias doenças no longo prazo. Cleide, estou bem, muito bem, dona Cleide. Fico feliz de saber que você está bem. Ontem ganhei um suco da semente do melão. Posso tomar ou é restrição do protocolo Coimbra? Não é restrição não, Cleide, pode tomar. Não tem problema não. Luiz Gomes, não pode tomar leite da semente do melão. É da semente do melão? Semente do melão. Semente geralmente não é recomendado, Cleide. Não tinha prestado atenção nessa questão. Sementes, em geral, elas têm uma concentração alta de cálcio. Então, chia, linhaça, semente de abóbora, gergelim, todas as sementes elas têm uma concentração alta de cálcio. Então, realmente não vai ser legal, não. Não tinha me ligado que era da semente. Tinha entendido que era o suco do melão. Geni, quando a pessoa está com dor e o primeiro remédio que é receitado, por isso gasto dinheiro com suplemento, melhorei 89% das dores musculares. Dona Geni, mas tem que ter cuidado. Esses remédios anti-inflamatórios, eles têm um custo alto para o seu corpo, vão causar um prejuízo enorme no longo prazo. Tem que ter muito cuidado com o uso desse tipo de substância, tá? Quinta-feira, pessoal, vou fazer uma live no YouTube. Eu vou colocar para vocês aí um aviso. Vou fazer uma live com uma paciente que acompanha comigo, que é a Samantha. A Samantha, ela é uma pessoa que trabalha com a parte culinária, sem glúten, sem laticínios. Então ela vai trazer pra gente ali um pouco da história dela. Inclusive ela vai dar uma receita especial. Ela falou pra mim que ia dar uma receita de massa de pizza, que acho que pode ser bem interessante aí para quem faz protocolo, tá? Dona Nutrileni, quando TGO e TGP estão em 60, que pode ser? Então, Leni, quando existe um aumento da TGO e da TGP, são enzimas que elas estão presentes em partes do corpo, elas podem indicar várias coisas. Quando é só o TGO,
Pode ser por conta de alteração no fígado, que é o mais comum, mas pode ser alteração muscular, alteração no coração, alteração renal. Então, são alterações que podem acontecer. Já a TGP ela é mais específica do fígado, então a gente tem que pensar em doenças do fígado. Quando a gente tem as duas juntas aumentadas, a gente pensa mais em patologias do fígado, de função do fígado também. Mas a gente pensa mais num processo inflamatório que está levando à morte das células do fígado, que são os hepatócitos. E esse processo inflamatório nos hepatócitos, ele pode acontecer por consequência de vários fatores. O mais comum, a gente tem consumo de bebida alcoólica regular. Então, a pessoa que tem um consumo alto de bebida alcoólica, a pessoa ela vai poder ter esse aumento de TGO e TGP. Pode acontecer em consequência, por exemplo, da gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Pode acontecer em consequência de alguma hepatite medicamentosa. Muitas vezes o uso de algumas medicações pode elevar o TGO e TGP, porque está acontecendo um processo inflamatório crônico. O próprio anti-inflamatório que eu falei, que pode causar problema no estômago, problema renal, também pode trazer problemas para o fígado, é uma das principais causas de aumento de TGO e TGP. O uso crônico de paracetamol também pode causar aumento de TGO e TGP. Inclusive nos Estados Unidos, overdose de paracetamol é uma das principais causas de transplante de fígado. As pessoas não têm ideia disso, mas o simples analgésico da farmácia pode fazer com que você perca o seu fígado, tem uma hepatite fulminante. Além disso, a hepatite pode acontecer em consequência de problemas relacionados a cálculo biliar. Então, obstrui a saída da bile do fígado, isso vai fazer com que essa bile volte, cause um quadro de colestase e que pode levar ao aumento de TGO e TGP. Também pode acontecer por conta de hepatite viral, então hepatites crônicas, hepatite B, hepatite C, a própria hepatite A, mas geralmente quando a hepatite A o aumento é muito grande dessas enzimas do fígado, também vai levar ao aumento de TGO e TGP. Então tem várias causas, ideal que você faça uma boa investigação, Leni, para poder descobrir o que está acontecendo para você tratar a causa do problema. A gente sempre fala sobre essa questão, a importância de tratar a causa da doença para a gente poder ter um bom resultado. Ana Lu Góes, por que é tão difícil emagrecer? Tenho 58 anos, obeso e várias enfermidades. Então, Ana, essa é uma pergunta difícil. A maior parte hoje da população está acima do peso, pelo menos aí, acredito que 60% da população brasileira está acima do peso. Eu tô nessa estatística aí. Então tem a ver com a questão principalmente do estilo de vida, né? Hoje em dia as pessoas estão levando um estilo de vida cada vez mais sedentário, as pessoas estão comendo cada vez mais, então depende muito da questão de como que você está se alimentando, de como você está se exercitando. Então tem que ter essa questão do equilíbrio. Muitas vezes a gente está fora do equilíbrio, tá com questões emocionais que levam a gente a comer mais, tá dormindo mal faz a gente comer mais. Então, minha visão tem a ver com a forma como a gente está levando a vida. Então, precisa trabalhar essa questão de construir uma rotina mais saudável. E é o que eu tô lutando para fazer para poder reduzir o peso e pelo menos conseguir controlar esse peso. Posso tomar cápsulas de sucupira e uma erva anti-inflamatória? Rosane, pode tomar, Rosane, não tem problema não. Lili Laurete, vou assistir a live. Obrigado, Lili. Cleide, obrigado, doutor. Obrigado também, Luiz Gomes. Nilda G. Souza, bom dia. Larry Santos, tem o útero bicorno, tem algum tratamento? Na verdade, não. É uma alteração anatômica do fígado, né, Larry? Você nasceu já com esse útero. Então, o útero, ele tem uma alteração do formato dele, como se tivesse 2 chifres. Então, ele tem um septo ali no meio, que uma separação maior faz com que o útero ele fique parecendo
um chifre, 2 chifres, né? Por isso chama bicorno. Então, uma alteração anatômica, não tem um tratamento específico para isto. Leni Nutri, obrigado. É nóis, Leni. Tereza, bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, dona Tereza. Tereza, para que serve o magnésio PA? Ele é bom? Cloreto de magnésio PA é uma das formas mais comuns que você encontra de magnésio para suplementação. Antigamente era o que a gente encontrava na farmácia, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de opções de magnésio assim muito grande e não necessariamente você precisa utilizar o cloreto de magnésio PA. O cloreto de magnésio PA ele é uma forma de magnésio que está ligado ao cloreto e essa forma de magnésio ela tem uma capacidade de absorção mais limitada. Então, quando você quer realmente aumentar o nível de magnésio dentro do corpo, geralmente a gente utiliza outras formas de magnésio, como o dimalato, como o bisglicinato, para você conseguir absorver melhor. A título de comparação, o dimalato ou o bisglicinato absorvem até 3, 4 vezes mais do que o cloreto de magnésio PA. Mas tem a questão que o cloreto de magnésio PA ele é bem interessante para quem tem o intestino preso, porque esse magnésio que fica no intestino que não é absorvido, ele acaba aumentando a concentração de água dentro da luz intestinal, fazendo com que as fezes fiquem mais hidratadas e que facilite o processo de eliminação das fezes. Então ele é muito utilizado para quem tem o intestino mais preso. O magnésio em si é uma substância que é fundamental para o corpo. São mais de 600 reações químicas hoje que dependem do magnésio como um cofator ou o magnésio acaba influenciando de uma forma indireta essas reações químicas. Por isso que ele se torna tão importante. Muitas vezes a nossa alimentação não tem a quantidade correta de magnésio, principalmente por conta dos hábitos alimentares. Aí volta na questão anterior, porque que as pessoas estão aí com uma dificuldade de perder peso, as pessoas estão cada vez mais com sobrepeso. Tem a ver com o estilo de vida. Magnésio, por exemplo, você consegue mais em alimentos que são uma alimentação mais natural. O processamento dos alimentos é algo que faz o alimento perder até 80% ou mais da concentração de magnésio. Isso vai ter uma baita de uma consequência para a saúde. Bom dia, dona Valéria. Espero que você esteja bem, sempre aqui com a gente. Ó, Ana Lugóis, obrigado, doutor. Vamos juntos eliminar esse excesso de peso. Vamos, mulher. Temos que fazer um desafio aí para perder peso, hein? Quem sabe a gente não monta aí um desafio para fazer o povo emagrecer. Os últimos desafios foram para a pessoa começar a se exercitar. E é muito bom. Pessoal, já deu aqui o nosso tempo. Espero que a gente tenha aproveitado aí, que tenha algum valor aí o que eu compartilhei com vocês hoje. E amanhã a gente está de volta para mais uma live. Amanhã à noite quero mais uma vez convidar vocês para a live que eu vou fazer com a Samantha Santos no YouTube. A gente vai fazer uma live falar sobre o protocolo Coimbra, falar sobre a alimentação do protocolo Coimbra. E aí vai ser interessante que ela vai trazer aí para vocês uma receita que vocês podem fazer de pizza. Uma das grandes reclamações que os pacientes têm que fazem o protocolo é porque não estão comendo mais pizza, porque não querem comer glúten, ou porque não podem consumir os laticínios. Vem na live do YouTube.